Quem tiver com bebezinho de colo, precisar do berçário, nós temos lá tudo à disposição, tá? Para te auxiliar. Êxodo, capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Vou ler o texto, os irmãos acompanhem comigo. Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao verso 14. A palavra do Senhor diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e vegas da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde o homem até os animais. Executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor. O texto foi lido, é suficiente, e que o Senhor possa falar ao seu coração de maneira poderosa. Pai querido, obrigado pela sua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, justo e bom. Que a minha boca se cale, que o texto lido agora possa entrar, Deus, na nossa mente, no nosso coração, fazer morada e nos trazer luz, clareza, quanto ao plano eterno do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus que oro e te agradeço. Amém. Talvez você esteja perguntando assim: o pastor errou a data. Nós estamos no Natal e o pastor está falando de Páscoa. O pastor errou o negócio. Mas como eu disse aqui, este texto tem tudo a ver com o ato que nós teremos aqui nessa noite. Este é um texto que está em um contexto de libertação, um texto que está num contexto de mudança de vida, de mudança de estado, de mudança de lugar, de mudança de cidade, de mudança de comportamento. Este é um texto onde o Senhor está pronto, preparado para libertar o seu povo. Este texto está entre a 9ª praga e a 10ª praga que o Senhor aplicou nos egípcios. E talvez você não saiba, o Senhor, com a sua infinita grandeza, lança essas pragas para destruir e mostrar o seu poder diante dos deuses egípcios. Deus não precisava, de maneira alguma, fazer essas coisas, ou essas pragas, ou atuar dessa maneira para tirar o seu povo, porque Ele é Deus. Ele podia ter tirado o povo de lá
com uma simples palavra, com um simples ato, com uma simples ação, mas o texto é tão precioso e essa história é tão maravilhosa, porque a palavra diz que a cada momento e a cada praga e a cada visita de Moisés ao rei do Egito, ao faraó, o texto diz que o Senhor endurecia o coração de Faraó. O próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, era Ele quem estava agindo dessa forma, diante da sua soberania. Então, não tinha nada errado, não tinha nada falhando, não era porque Deus não tinha força suficiente para tirar o seu povo, não é porque Deus tinha que arrumar uma maneira, um jeitinho, como que eu vou fazer, e estivesse calculando um método, uma maneira de libertar o seu povo, não é isso. Deus estava mostrando o seu poder, Deus estava destruindo os deuses dos povos egípcios, Deus estava mostrando a sua força, o seu poder e a sua soberania em cada passo. E é muito precioso e muito interessante, porque quando chega agora na 10ª praga, algo terrível vai acontecer. Todos os primogênitos serão mortos. Agora haverá um sacrifício humano, pessoas vão morrer, pessoas dos egípcios, pessoas que não temiam ao Senhor, homens, adultos, jovens, crianças, todos os primogênitos, agora estariam sendo ceifados. Mas o Senhor, Ele mostra o seu poder, a sua glória e a sua majestade na preservação do seu povo. Ele tem um povo que Ele quer preservar, Ele tem um povo que Ele quer libertar. E aqui está então a instituição da Páscoa, o momento onde Deus traz símbolos, o momento onde o Senhor traz algo que nós podemos tocar, algo palpável, e o nosso Deus, Ele é tão precioso porque Ele usa uma coisa que nós chamamos de antropopatia, que é a empatia de Deus em transmitir ao homem a nossa linguagem, de maneira que o homem possa compreender. A gente não faz isso com a criança? Já fez isso com a criança? Pegou uma história e contou aquela história de uma maneira mais tranquila para ela? Você já fez isso? Você já contou uma história para a criança dessa maneira? Pega uma história muito complicada, então você simplifica essa história e vai lá e conta para a criança, e a criança, entendi. Deus é assim com a gente. Deus é assim com o seu povo. Deus é tão misericordioso que Ele usa metodologias em toda a história para mostrar para a gente que é tão falho, tão pequeno e tão falto de entendimento, que o Senhor fala assim, espera aí meus filhos, vem cá que eu vou explicar para vocês. É assim que eu liberto o meu povo. E eu vou deixar marcas. O que é mais precioso é porque o Senhor sabe. Eu não sei se você já passou por essa aí do Covid, quando você esquece alguma coisa, você fala assim, depois do Covid eu fiquei esquecido. Já passou por isso aí? Se você foi igual eu fiquei muito mesmo. É um fato, é verdade. Mas Deus, Ele sabe que nós, seres humanos, somos esquecidos, com Covid ou sem Covid. Deus sabe que nós, seres humanos, somos limitados e a nossa memória, a nossa mente, ela vai enfraquecendo ao longo do tempo. Então Deus, na sua infinita misericórdia, deixou marcas, memoriais, Ele deixou algumas situações para que nós não nos esquecêssemos dEle, do sacrifício que Ele fez, da obra que Ele fez, da libertação que Ele nos dá em tempo algum. Por isso nós vamos vendo as marcas, e elas vão de geração em geração. E aqui está uma das principais marcas. E eu queria rapidamente falar para você aqui sobre o que esse texto diz, o que esse texto traz. E a primeira lição desse texto, ela mostra Jesus Cristo como Cordeiro. Observe que do verso 1 até o verso 6, você tem aqui Deus falando para Moisés, olha, vocês vão fazer dessa maneira. Vocês vão reunir aí as famílias, vocês vão reunir, e se numa casa não tiver gente suficiente para comer um cordeiro ou um cabrito, vocês vão reunir os vizinhos a número que seja suficiente para que se coma tudo. Há uma maneira muito didática aqui, onde o Senhor Jesus estabelece uma forma de não sobrar nada.
onde o cordeiro deva ser consumido por completo. E se por um acaso sobrasse alguma coisa, teria que queimar. Olha, queima tudo, porque não pode sobrar nada. Este é o sacrifício. Um cordeiro que agora será por alimento. E olha que precioso, porque nós podemos olhar para esse texto e tirar tantas coisas boas a respeito dele, como, por exemplo, como o Senhor Deus põe as coisas tão detalhadas para nós. Ele deixou o povo de Israel com todos os detalhes. Vocês vão fazer assim, assim, assim. Vai ser com essa família. Ou se não tiver a família aqui, chama os vizinhos. Ele dá todo o detalhe para que não fosse perdido nada, ou que não houvesse desobediência em nada. Mas a ênfase deste texto, e o que o Senhor quer verdadeiramente tratar conosco, é que este texto revela quem é o Cordeiro. O Cordeiro é Jesus Cristo. Este texto, ele já está mostrando na história que haveria um Cordeiro, o único, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa foi a descrição de João. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 26, João vai dizer assim, olha, eis o Cordeiro de Deus. Jesus se aproximava e ele então diz, este é o Cordeiro de Deus. É ele que tira o pecado do mundo. Mas sabe o que é mais interessante nesse texto? É porque quando Jesus então vem à terra, quando Jesus vem na sua missão, quando Jesus então começa a sua caminhada, ele chega num ponto, e em João, Evangelho de João, capítulo 6, tem um momento onde o Senhor Jesus começa a descrever quem ele é e o que as pessoas precisavam fazer. E o capítulo 6 do Evangelho de João, lá no verso 54, por exemplo, o texto diz assim, olha, quem comer a minha carne, quem beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que interessante. Nós temos um êxodo, onde Deus diz assim, tem um cordeiro, vocês vão comer o cordeiro. Vão se alimentar do cordeiro. Todo mundo, todos os que estiverem na casa, se ajuntem aí para não sobrar nada. Quando chega lá no Novo Testamento, Jesus, que João já havia dito no capítulo 1, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, Jesus começa a fazer um discurso a seu respeito, ele diz assim, olha, precisa comer minha carne e beber meu sangue. Sabe o que isso aconteceu? Sabe o que gerou essa fala? O que aconteceu com algumas crianças nesse momento aqui, ó. Algumas crianças cochicharam ali, o sangue? A carne? Depois você pede vovô e vovó para te explicar na sua linguagem, viu, Lúcia? Aí o vovô e a vovó vai ter que fazer isso agora, tá vendo? Isso gerou um reboliço no meio do povo. Porque as pessoas começaram a ficar escandalizadas com a palavra de Jesus, porque Jesus disse que eles teriam que comer o seu corpo e beber o seu sangue. E esse texto, ele vai mostrar que as pessoas se escandalizavam e elas começaram a discutir e elas foram embora. No verso 66, o texto diz que muitos o abandonaram e já não andavam com ele. E esse é o momento onde Jesus pergunta aos seus discípulos, ele diz assim, e vocês? Vocês não vão também não? Vocês não se escandalizaram não? E até então, irmãos, eles ainda não sabiam como é que isso funcionava direito não. Os discípulos ainda não tinham noção verdadeira do que era isso. Comer o corpo de Jesus, beber o sangue de Jesus, mas havia uma fé genuína no coração deles, que Jesus já estava plantando no coração deles enquanto caminhavam, e Pedro então vai dizer, Senhor, para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, olha que precioso, esse texto, capítulo 12, inicia com já um apontamento para Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro que deveria ser servido, e Jesus de fato foi. Jesus é o Cordeiro. E quando chega então na Santa Ceia, Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no verso 26, nós temos um momento onde Jesus inicia ali, ensinando os seus discípulos, e ele começa então a dizer, olha, esse é o meu corpo, que é dado por vós. Vocês vão comer o meu corpo. E agora Jesus está trazendo mais um símbolo. Jesus está trazendo a nós aquilo que nós podemos compreender.
Jesus está trazendo a nós algo que pudesse fazer parte da nossa memória, até que Ele voltasse, até que Ele venha, e Ele diz, vocês vão comer, esse é o cálice da nova aliança, o meu sangue, vocês vão comer e vocês vão beber, até que eu venha. Então, olha como Jesus é precioso. Jesus vem para mostrar aquilo que já havia sido escrito e havia feito em todo o tempo passado. Porém, no tempo passado, era feito com animal. Cordeiro era morto, sangue era derramado, comia-se o cordeiro, sacrifícios eram feitos e eram queimados para que chegasse então diante do Senhor. E Jesus então, no Evangelho de Mateus, antes de se entregar como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele estabelece a Santa Ceia. A Santa Ceia que vai dizer, olha, agora vocês vão comer, em memória de mim, este é o meu corpo, este é o meu sangue, que é dado em favor de vocês. Mas o texto não para por aí. Então, primeiro nós temos aqui um Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Mas nós temos um sangue, e o sangue, ele é a marca da redenção. E olha o que o texto diz, acompanhe comigo o verso 7, todos juntos leiam comigo, o texto diz, tomarão, vamos lá, bem bonito, bem forte, todo mundo junto, para você decorar, para ficar na sua mente aí. Vamos lá, verso 7, o texto diz, tomarão do sangue, agora vamos lá para o verso 11, verso 11 não, desculpa aqui, ó, verso 12, vamos lá, verso 12 e verso 13, todos juntos? Verso 13, o sangue olha que preciosidade. O povo está agora em meio a um lugar destruído, porque Deus já havia mandado destruição por toda a terra do Egito. E agora a última praga será lançada. Mas para que o povo de Deus não fosse consumido diante dessa praga, um sinal é estabelecido. Um símbolo é dado. E aquele cordeiro que representava Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem um sangue derramado. E ele diz assim, olha, vocês vão pegar o sangue. Verso 7, vocês vão tomar o sangue, e vocês vão molhar aí, vocês vão pegar as ombreiras das portas, e vocês vão passar o sangue nas portas. Porque eu, o Senhor, eu vou passar e vou destruir. E aí, irmãos, eu preciso fazer uma pergunta para você. Será que o povo de Israel era um povo bom, e por isso Deus resolveu salvá-los? Será que o que Deus estava fazendo era olhando para Israel e dizendo, oh, que povo coitado, que passou tanto tempo como escravo, eu acho que vou salvá-los. Vocês acham que foi isso que Deus fez? Não foi isso que Deus fez. O povo de Israel era o povo de Deus, era um povo de uma promessa. O povo de Israel era um povo escolhido. E deixa eu te contar uma coisa, sabe por que tinha que ter sangue na porta? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se não houvesse sangue na porta, quando o Senhor Deus passasse, Ele teria que consumir todas as pessoas, tanto judeus como egípcios, como escravos comprados de outros lugares. Se não houvesse sangue nas portas, se não houvesse sangue derramado, todos deveriam ser consumidos. O Senhor então estabelece
aquilo que é o mais precioso, o sangue que nos marca, o sangue que nos lava de todo pecado, o sangue que nos lava de toda iniquidade, o único capaz de perdoar os nossos pecados. Então o texto vai dizer que a ordem de Deus era: passe o sangue. O cordeiro foi morto, e vocês agora vão pegar o sangue do cordeiro, e vocês vão passar nos umbrais das portas, porque quando eu passar, eu saberei que naquela casa tem um povo que está selado com o sangue do cordeiro, amém? Essa é a graça do evangelho. Não é pelo que você pode fazer, sabe por quê? Porque você vai olhar na história, e o povo de Israel era um povo perverso. O povo de Israel era um povo mau. O povo de Israel bagunçava com o Senhor o tempo inteiro. O povo de Israel, após atravessar o Mar Vermelho, depois de ter passado todas as pragas ali, serem livres, libertos, chegam no deserto, começam a criticar Deus. Começam a criticar Moisés. Em toda a caminhada, o povo está mostrando corrupção. Mas Deus, Ele tem um compromisso com Ele mesmo. Ele tem um compromisso com a sua palavra. Deus tem um compromisso com aquilo que Ele estabeleceu. E Deus estabeleceu um povo que Ele comprou, e Ele comprou com preço de sangue. E ninguém pode roubar esse povo das suas mãos. O sangue está aí nos umbrais das suas portas. Esta é uma marca que você carrega na sua vida, na sua casa. Você é povo de Deus porque você tem o sangue? Ou você é simplesmente um judeu religioso, que acha que por ser judeu, discute com Jesus e diz assim: nós temos por pai Abraão, porque nós oramos 3 vezes por dia, nós fazemos as nossas ofertas, nós vamos à igreja, nós temos cargos, nós somos líderes. Como é que você tem vivido? A sua vida é uma vida de devoção, porque você conhece que Jesus é aquele que derramou sangue, e o sangue está na sua vida, e por isso você não é consumido? Se essa ainda não é a verdade na sua vida, precisa ser hoje. O convite que eu faço a você hoje é que você compreenda que sem o sangue de Jesus não há remissão de pecados. Sem o sangue de Jesus você não pode nada. Sem o sangue de Jesus você será consumido na eternidade. Mas quando você tem o sangue de Jesus e Ele te alcança aqui hoje, basta você crer, a morte não terá mais lugar na sua vida, porque você viverá eternamente. Estaremos na glória com o Senhor. Tudo isso por causa do sangue. Tudo isso por causa do sangue. Tudo isso por causa do Cordeiro. Então deixa eu te contar um negócio. Ser membro de uma igreja, carregar o nome de cristão, não tem a ver com denominação, não tem a ver com placa, não tem a ver com que tipo de doutrina eu creio, não tem a ver com ter igrejas cheias ou igrejas vazias, não tem a ver com a quantidade de pessoas que você reúne. A vida cristã, a salvação tem a ver com o plano de Deus, e o plano é dele, a glória é dele. Tudo que nós fazemos não é por nossa causa, mas é por causa dele. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é Jesus. O sangue que foi derramado foi o sangue dele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, tira o pecado do mundo. Ele nos sela, Ele nos marca, e essa marca ninguém pode apagar. Amém? Você crê nisso? Mas tem um negócio, e a última lição que eu quero trazer para você nesse texto. Deus manda o povo se preparar. O povo precisa estar preparado. E talvez essa tenha sido uma das maiores dificuldades do nosso tempo. Não foi a deles, porque eles obedeceram. Eles fizeram conforme Deus havia mandado. Leia comigo, verso 11. Todos juntos, em alto e bom som. O texto diz: desta maneira...
faça isso dessa maneira. Não sei se você percebeu, mas do verso 1 ao verso 20, é onde Deus está falando com Moisés. Do verso 21 em diante, é onde Moisés está falando para o povo, e o povo então assim executará. Deus está dando uma ordem. Deus está dizendo, porque lá no início, disse o Senhor a Moisés e a Arão, essas são as palavras de Deus. Deus disse para o povo, diz Moisés, fala para o povo o seguinte: como que vocês vão comer esse negócio? Como que vocês vão participar deste momento? Como que será esse memorial? Vocês precisam estar preparados, porque eu vou libertar vocês. Então a mente de vocês, os olhos de vocês, a vida de vocês precisa estar pronta para aquilo que vai acontecer lá na frente. Vamos embora, é hora de sair, é hora de ir embora, é hora de caminhar, é hora de prosseguir. Você já pensou? Você já fez mala? Se arrumou, preparou tudo e sentou à mesa para comer com as malas prontas do seu lado, com o carro ligado, já com tudo preparado para você sair? Você já fez isso? Dificilmente alguém faz isso, porque quando você vai fazer uma viagem, principalmente se ela é de partida, vamos embora, quando você está para partir, você já não tem mais nada ali para fazer nada não, já não tem mais panela, já não tem mais fogão. Moisés e Júlia fizeram uma viagem agora há poucos dias, chegaram há 2 semanas atrás, é assim que funciona, você vai deixar um lugar. Então o Senhor diz assim, olha, é como se sua mudança estivesse prontinha, arruma a mudança aí, bota tudo na caixa, mas vem cá e mata o cordeiro, vocês vão fazer desse jeito, e assim será esse momento de comer de vocês. Estejam preparados, porque eu vou libertar vocês. Essa é a Páscoa do Senhor, esse é o dia da libertação. Sabe, irmãos, esse tem sido um assunto que talvez não tenha feito muito sentido para muitas pessoas ainda. Nós somos forasteiros aqui nesse mundo, nosso lugar não é aqui. Quando nós celebramos a vida de Deus, as coisas de Deus, quando participamos da ceia, quando cultuamos ao Senhor, nós não fazemos isso para viver aqui, neste mundo, por toda a eternidade. Nós fazemos isso com a mente, a memória e o coração focados na eternidade. Eu tenho dito que, quando nós pensamos muito naquilo que as denominações pensam e discutimos muito aquilo que as denominações discutem, nós perdemos o principal, porque é muito mais importante o que nos une do que o que nos separa. Enquanto alguns estão discutindo se enfia dentro d'água ou se não enfia dentro d'água, se joga água na cabeça ou se mergulha na piscina, enquanto alguns estão discutindo se batiza criança, se batiza adulto, se é com 12 anos, se é com 13 anos, se é com 1 ano, se é com 0 anos, se é com 8 dias, enquanto as pessoas estão discutindo se crê na predestinação ou se não crê na predestinação, as pessoas estão esquecendo que o Senhor nos libertou, e Ele libertou todo o seu povo, e Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o seu nome, Ele está preocupado com a sua glória, Ele está preocupado com o seu sangue que foi derramado. Este é o ato de Deus na nossa vida, e nós só temos que obedecê-lo. Nós só temos que estar com as sandálias já calçadas nos pés, nós temos que estar com o cajado na mão, temos que estar com o lombo cingido, para seguir. Porque o que nos une é Cristo, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é o sangue que está nos umbrais das nossas portas. Irmãos, deixa eu te contar um negócio, preste bastante atenção aqui. Quando você chegar no céu, e ensina isso para sua criança, Deus não vai perguntar para você que tipo de batismo você foi batizado. Quando você chegar no céu, Deus não está preocupado se você foi enfiado dentro d'água ou foi jogado água na sua cabeça. Quando você chegar no céu, Deus não está preocupado se você foi batizado criança, adolescente ou adulto. Quando você chegar no céu, o que precisa ter na sua vida é o quê? É o sangue do Cordeiro. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Essa noite é uma noite especial para nós. Porque o texto termina, e eu quero concluir aqui no verso 14, e o texto diz assim: este dia vos será por
memorial. Vocês sabem o que é isso? O memorial é uma coisa que não é para você esquecer, é para não deixar você esquecer, é para ativar sua memória. Isso vos será por memorial, e o celebrarei como solenidade ao Senhor. Quando isso? Como é que funciona isso? Quantos dias, quantas vezes, até quando, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo? Todas as gerações, vamos celebrar o Senhor, vamos adorar o Senhor, vamos nos lembrar que Ele derramou sangue por nós, e olha que nós estamos no Antigo Testamento, aonde o povo ainda está vivendo a sombra do que haveria de vir. Tinha muito cordeiro para matar, tinha muito animal para sacrificar ainda, esse povo ainda estava longe da graça manifesta, encarnada, Jesus Cristo, estava muito longe, mas eles assim o fizeram, até que Jesus Cristo veio, e fez o sacrifício perfeito, até que o Cordeiro de Deus apareceu no mundo, até que Ele veio e entregou a si mesmo, o seu corpo, e nós precisamos comer e beber dele, e a gente faz isso por meio da Santa Ceia, e nós fazemos isso quando estamos unidos a um corpo, e é o que vai acontecer aqui nessa noite. Você que nos visita talvez não saiba como isso funciona, mas essa é a unidade do corpo. O que você vai ver aqui agora nos próximos momentos são pessoas que estão proclamando e publicando a sua fé, e também outros que estão dizendo, olha, eu quero e eu vou fazer parte desta igreja local porque eu sou parte do corpo. E o que nos une é o sangue de Jesus Cristo. Agora é muito interessante porque se você observar, e aí me dá vontade de pregar tudo, dá vontade de ir embora aqui, ó, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, dá vontade de ir embora nele aqui, a gente ficar até amanhecer, porque isso aqui é muito precioso, irmãos. Olha lá no verso 24, capítulo 12, verso 24, agora já é o momento onde Moisés está dizendo para o povo, olha, nós vamos fazer assim, e lá no verso 24 ele diz assim, olha, guardai, pois isso por estatuto para vós outros, e para quem? Por quanto tempo? Para sempre. E o verso 26 diz assim, quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? O que vocês vão responder? É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, livrou. Então o povo se inclinou e adorou. Irmãos, tem coisa boa demais aqui. Quando você chega mais na frente, no capítulo 12, mais na frente, você tem um momento onde os escravos, aqueles que são comprados, lá no verso 44, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o terem circuncidado, comerá dela. A inserção daquele que não era povo, e agora se torna povo por meio da circuncisão, por meio do símbolo. Lá no Antigo Testamento tinha pessoas que não eram judeus e que o Senhor chamou também para si, já mostrando, irmãos, como eu disse, a sombra daquele que havia de vir, e hoje nós já vivemos nele. Então preste atenção, nós temos uma série de símbolos, o batismo é um deles, assim como havia a circuncisão no Antigo Testamento, agora não pode mais haver circuncisão. Agora, nosso símbolo é o batismo, e por que isso? Aí nós temos que olhar o que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, verso 1, onde ele vai dizer, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Então ele vai dizer agora que nós não podemos nos submeter de novo ao jugo da escravidão. E ele vai dizer assim, olha, não pode circuncidar mais. E a circuncisão era para quem? Era para a criança, era para o menino. Ao 8º dia, era aquela marca. Deus é um Deus que marca, Deus é um Deus que tem símbolos, Deus é um Deus que nos dá memoriais, e agora nós temos o batismo, e nós cremos que o batismo é a aliança de Deus com o seu povo, é a marca de Deus com o seu povo, aonde nós então entregamos nossos filhos ao batismo por estatuto perpétuo ao Senhor, mas também nós cremos numa profissão de fé, publicada, aonde você pode ver, por exemplo, eu gosto muito do ladrão na cruz,
Ele não foi batizado com água, mas ele fez a sua pública profissão de fé. Aquele moço, ele declarou, ele disse para aquele outro malfeitor que estava do outro lado, ele disse assim: olha, você não teme, estando nós em igual sentença, porque este homem nada fez, nós não, nós estamos aqui porque nós merecemos, ele não. E ele então diz: Senhor Jesus, está lá o rei dos judeus, e ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele fez a sua pública profissão de fé. Ele disse assim: eu creio que o Senhor é Jesus, eu creio que o Senhor é o Rei dos Reis, eu creio que o Senhor é o Rei, e quando o Senhor vier no seu reino, lembra-te de mim, porque eu estou entregue, eu sou mau, eu fiz errado, e o que eu estou pagando aqui é porque eu mereço. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Ah, é hoje, é agora. Momentos distintos, onde nós temos o selo, a aliança pelo batismo, mas um momento onde também nós publicamos a nossa fé, e nós podemos então fazer a nossa pública profissão de fé, e este é um desses momentos. Eu queria orar pela sua vida. Feche seus olhos, antes de nós prosseguirmos. A minha pergunta para você é: você crê no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Você já teve o privilégio de conhecer Jesus? Você já teve a oportunidade de saber que Jesus é Senhor, que Ele é Rei, que Ele vai voltar, que Ele vai governar um povo por toda a eternidade? Talvez hoje seja um dia esclarecedor para você, onde você compreende que o sangue de Jesus é suficiente, é único, e somente pelo sangue de Jesus pode haver remissão de pecados, salvação, libertação e transformação. Talvez você já é aquele que crê nisso, talvez você já crê em Jesus, mas talvez você não está preparado ainda, talvez você não está com os seus pés calçados, talvez você ainda não está com o cajado na mão, talvez você ainda não está preparado, e o Senhor pode vir a qualquer momento. E como você está? Convido você a se preparar. Convido você a colocar a sua vida diante do Senhor, sabendo que o Senhor, quando chama, nós precisamos estar preparados. Talvez você ainda seja alguém que pensa que você precisa fazer muitas coisas boas para alcançar a salvação. E hoje você compreendeu que nós somos maus, e que a única forma de alcançarmos a salvação é se o sangue de Jesus estiver nos umbrais das nossas portas. E talvez você compreendeu isso hoje. Você pode entregar sua vida a Jesus e você pode dizer: Senhor, obrigado, Senhor, porque não depende de mim. Obrigado, Senhor, porque eu não posso fazer nada. Obrigado, Senhor, porque se dependesse de mim eu estaria morto. E você pode então dizer ao Senhor: Senhor, obrigado, porque o Senhor derramou o seu sangue, e o seu sangue é suficiente para salvar a minha vida. E você pode então fazer a sua declaração de fé, publicada ao mundo, e dizer: Senhor, eu conheço o Senhor, e eu o reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Sou mau, mas olha para mim com um olhar de misericórdia. E o Senhor certamente dirá a você: hoje estarás comigo. Hoje é o dia. E você então poderá vivenciar esses memoriais tão preciosos, a Santa Ceia do Senhor, comer o pão, beber o cálice. Talvez você ainda não passou pelo batismo, e você vai poder então vivenciar esse memorial e dizer: olha, eu quero ser batizado, eu quero batizar meus filhos, eu creio que eles fazem parte da aliança. E você poderá então vivenciar estes memoriais tão preciosos de Deus para nós. Eu quero orar pela sua vida. Coloque sua vida diante do Senhor. Deus, obrigado, Deus, porque a palavra do Senhor é viva, fiel e verdadeira,
Que nessa noite, Senhor, possamos então desfrutar de toda essa bondade do Senhor. Porque o Cordeiro morreu, o sangue foi derramado, e nós temos em nós o sangue de Cristo. Estamos revestidos por este sangue, não porque nós queremos, mas porque o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos alcançou, e pela graça somos salvos mediante a fé. O que não vem de nós é um dom do Senhor, e nós agradecemos ao Senhor por isso. Fale, Deus, a semente plantada aqui, Senhor, que ela venha encontrar lugar nos corações, para frutificar 30, 60 e 100 por um. É a oração que eu te faço nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém.